Meus irmãos e minhas irmãs, graça e paz. Você sabe que uma das coisas que mais geram perguntas para a gente é sobre a diferença entre Bíblias, é, especialmente entre a Bíblia católica e a chamada Bíblia protestante evangélica. Mas você sabe de onde vem tudo isso? Você já se perguntou por que existe essa diferença? Existe uma resposta simplória, não é? Essa resposta simplória, que nem é verdadeira, e nós vamos descobrir aqui. Então eu quero que você fique comigo até o final do vídeo, porque esta catequese, esse nosso podcast, essa nossa aula, ela vai te surpreender em muita coisa. Então vamos aos fatos. Não é? Existem dois tipos de Bíblia. Vamos supor que você tenha aí um parente, um amigo, alguém que te deu uma Bíblia e você quer descobrir se essa Bíblia é católica ou protestante. Primeira coisa que você tem que fazer é olhar o que nós chamamos de imprimatur. Todo livro católico, especialmente a Bíblia, tem que ter o imprimatur. Significa que ali uma autoridade da igreja autoriza que aquele livro seja considerado católico, que aquela edição da Bíblia seja considerada católica e válida. Então, essa é uma das primeiras coisas. A gente olha logo, ali você tem o imprimato. Olha também a editora. Normalmente a tradução Ferreira de Almeida, essas traduções Sociedade Bíblica Brasileira, são protestantes. Aí você vai olhar ali Paulos, Paulinas, Ave Maria, são editoras católicas. Agora, o imprimato é interessante. Né? Eu, por exemplo, se eu quiser escrever um livro e quiser editar, publicar um livro, eu não posso simplesmente pegar esse livro, mandar para a gráfica e começar a vender. Eu preciso pegar esse livro, pegar o rascunho dele, entregar para o bispo. O bispo vai pedir um perito, um professor de teologia, ou ele mesmo vai pegar aquele livro, vai ler, vai olhar se aquele livro está dentro da doutrina para poder publicar aquele livro com uma autoridade de alguém, não é, como católico. A gente chama isso de magistério da igreja, a gente chama isso de cuidado, chama isso de zelo e traz segurança para todos nós, não é? Se não tiver esse imprimatur, não é? Inclusive uma oração, muitas vezes distribuem orações, não é? E ali aquela oração, ela precisa ser aprovada pela igreja para poder ser feita. Então, agora, você distingue uma Bíblia protestante de uma Bíblia católica a partir disso, o imprimatur. Agora, mas se você começar a abrir a Bíblia, você vai perceber que existe diferença maior ainda, que são diferenças gritantes em relação ao número de livros. Você entendeu? Então, a Bíblia católica e a protestante, elas coincidem no Novo Testamento. Então, ali de Mateus ao Apocalipse, exatamente igual, não há nenhuma diferença, estamos todos de acordo. Assim também os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, não é? Ou a Torá, estamos de acordo, estão todos ali. Porém, a Bíblia chamada Bíblia protestante, faltam vários livros nela e trechos de alguns livros que tem nas duas e eles cortaram trechos. Às vezes nós vamos descobrir isso, que se você vai dizer assim, Lutero tirou, os protestantes tiraram, porque eles não gostavam, porque falava contra a doutrina deles. Não é bem assim, não. Nós vamos ver aqui coisas surpreendentes, tá bom? Fica comigo. Então, nós temos esses 27 livros do Novo Testamento. Agora, na chamada Bíblia Católica, nós temos 46 livros no Antigo Testamento. São 46 livros no Antigo Testamento. E na Bíblia Protestante são 39. Então, vocês percebem que tem menos. Quais são os livros que faltam? Então, aí, nós presta bastante atenção. Os livros que faltam. Tobias, Judite, Livro da Sabedoria, o livro do Eclesiástico, Baruque, também os livros de Macabeus, primeiro Macabeus, segundo Macabeus, e partes do livro de Daniel e do livro de Esther. Né? Fragmentos do livro de Daniel e de Esther, que foram retirados. Ou que não estão na Bíblia protestante, porque eles não consideram como livros canônicos.
Esses livros são os chamados por nós, né, na teologia, de deuterocanônicos. Inclusive, na teologia, quando a gente é seminarista, a gente tem uma matéria, não é assim, um bloco de livros que o professor vai falar, agora nós vamos estudar os livros deuterocanônicos. E eu vou explicar o que é isso. Deutero significa segundo, cânon é a lista aprovada, é aquilo que é canônico, aquilo que foi canonizado, aquilo que é santo, aquilo que a igreja considera como inspirado por Deus, ok? Então, a diferença ela vem de longe, a história é longa, não é? E eu espero conseguir aqui em alguns minutos dizer, senão a gente vai e faz outro vídeo para uma outra oportunidade, ou você mesmo pode também pesquisar, né? Como é que aconteceu isso durante os séculos? A origem da diferença ela começa quando no tempo de Jesus, veja, há 2000 anos, quando Jesus veio a este mundo, a Bíblia era só o Antigo Testamento. E ela não estava fechada, não é? Ela não estava canonizada, não havia consenso entre os judeus, que é o povo da Bíblia, do Antigo Testamento, não havia consenso entre eles sobre os livros que eram inspirados e os livros que não eram inspirados. Então, por exemplo, os saduceus, não é, que era um grupo judeu muito forte, eles só aceitavam os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, isso aqui é a Bíblia. Os fariseus, eles aceitavam os 5 primeiros livros da Bíblia, que nós chamamos Torá, ou Pentateuco, por isso o número 5, Pentateuco, mais os profetas, não é? E depois havia um outro grupo que aceitava aquilo que era, digamos assim, a Bíblia aceita, inclusive por Jesus e por seus apóstolos, que eram, eles dividiam em 3 blocos, não é? Pentateuco, Torá, os profetas e os chamados escritos. Os escritos são justamente ali que pega o que a coisa pega, não é? Que é quando ali alguns aceitavam alguns escritos, outros não aceitavam alguns livros chamados os escritos. Então, essa era a Bíblia usada por um grupo, outro grupo usava outra versão da Bíblia, outro grupo usava outra versão da Bíblia. Lembrando que a Bíblia mesma, seja lá de qual grupo for, Torá, escritos ou profetas, tudo foi escrito em hebraico e em aramaico. Então, era assim que os judeus rezavam, eles, né, e era assim que eles iam viver na vida deles. Jesus, então, no seu tempo, manda os apóstolos espalhados pelo mundo pregar o evangelho. Então, ide pelo mundo inteiro, prega o evangelho, anuncia o reino de Deus. É só você ler o finalzinho de Mateus, né, lá no capítulo 28, que você vai ver isso. E os apóstolos foram para o mundo inteiro. Só que tem um detalhe: o mundo inteiro não fala hebraico e aramaico. E como é que eles vão pregar o evangelho em hebraico, pregar a palavra de Deus, falar dos escritos, falar das profecias de Isaías, por exemplo, que estava escrito em hebraico ou aramaico, falar dessas profecias em hebraico e aramaico lá em Roma, que ninguém entendia nada. Era uma língua exclusiva dos judeus, de um pequeno torrão do planeta que ficava lá no Oriente. Então era uma língua que quase ninguém sabia, a não ser os próprios que moravam lá. Qual era a língua universal? Qual era o inglês da época? A língua comercial, a língua, digamos assim, que o mundo falava, era o grego. Aí a coisa começa a complicar, porque os apóstolos precisavam falar uma língua, ou um idioma que todo mundo entendia. Então eles chegavam lá em Filipenses, ou para os filipenses lá em Filipos, que é na Grécia, portanto Europa, eles falavam grego. Chegava em Atenas, lá grego. Chegava em Roma, latim e grego. E assim a coisa começou a ter necessidade, eles tiveram a necessidade de usar a língua que o povo sabia. Tanto é que São Paulo muda o nome dele, não é? Saulo ou Saul,
Esse era o nome dele. E como ele pregava o evangelho para o mundo inteiro, ele muda o nome dele Saul ou Saulo, não é? Que é o mesmo nome em hebraico, e para Paulo, que é o nome grego, para poder facilitar, que as pessoas o identificassem. Então, vamos chamar de marketing, não é? Vamos usar uma palavra assim bem clara, de marketing, porque ele queria que o evangelho fosse difundido sem dificuldades. Então, se para isso eu preciso mudar meu nome, eu vou mudar meu nome, eu não vou usar o meu nome hebraico, que é Saul ou Saulo, e vou usar o meu nome Paulo, que é um nome grego, que é um nome que todo mundo conhece, que é um nome que todo mundo vai ter facilidade de dizer. E assim foi, apóstolo Paulo. E assim aconteceu também com a Bíblia. Eles começaram, então, a usar a Bíblia na versão grega. Traduziram do hebraico para o aramaico a versão grega, mas não foram os apóstolos de Cristo que traduziram. Em Alexandria, no Egito, portanto, fora da Terra Santa, havia uma grande biblioteca, era um grande centro intelectual do mundo. A maior biblioteca do mundo estava lá. E os governantes de Alexandria queriam todos os livros do mundo lá, naquela biblioteca, porque quanto mais livro, mais riqueza, mais preciosidade. Lembra que livro naquele tempo, minha gente, não era impresso assim não, isso aqui é coisa moderna, do século XVI, não havia impressão, a coisa era escrita à mão, portanto o livro era algo muito precioso e muito caro, porque uma pessoa para fazer uma cópia da Bíblia, ou a cópia de um livro da Bíblia, pergaminho era caro, a tinta era caro, pagar o profissional para fazer isso era muito caro, demorado. Então era coisa para reis, para príncipes, para grandes comerciantes. E lá em Alexandria eles queriam uma cópia da Bíblia. O que fazer? Então convocou-se 70 anciãos judeus que falavam hebraico e conheciam a Bíblia, e esses 70 foram para Alexandria e traduziram a Bíblia do hebraico e aramaico para toda a Bíblia, todo o Antigo Testamento, traduziram para o grego. Quando eles traduziram essa língua para o grego, os judeus mais nacionalistas, os judeus mais, digamos assim, mais rígidos, mais radicais, ficaram irados com isso. Por quê? Porque era uma língua chamada uma língua pagã, não é? E eles começaram a pensar assim, bom, como é que vocês ousam usar a sagrada palavra na língua santa, que é o hebraico, que é o aramaico, numa língua paganizada? E assim, mas tudo bem, eles fizeram a tradução e coincidiu, a coisa foi tão forte que eles pediram 70 para que realmente não houvesse erro. E os 70 traduziram, eles ficaram separados e todos eles traduziram e não havia contradição nas traduções deles. Tudo que você lia ali coincidia com o que o outro aqui traduziu e assim foi chamada a Bíblia, chamada Septuaginta, por causa do número 70, por causa desses 70 sábios que vieram de lá, traduziram a Bíblia para a Biblioteca de Alexandria. Os apóstolos, então, começaram a usar essa Bíblia. E depois foram acrescentados o Novo Testamento. Ainda estamos no Antigo Testamento, porque a gente está falando da diferença entre uma e outra. E só existe diferença no Antigo Testamento. Os apóstolos começaram a usar essa Bíblia. E, inclusive, nas cartas de Paulo, em várias passagens do Evangelho, eles citam ou fazem citações da Bíblia dos 70, da Bíblia Septuaginta. Acontece que os judeus, então, perceberam que os cristãos, nós começamos a pregar o evangelho nas sinagogas. Se você ler o livro dos Atos dos Apóstolos, a gente pregava o evangelho lá porque o objetivo era converter os judeus. No ano 90 para o ano 100, houve um concílio, chamado Concílio de Jâmnia, onde os judeus, a cúpula dos judeus, se reuniram. E o que eles fizeram? Resolveram nos excomungar, expulsar os cristãos das sinagogas. E aí nós perdemos
digamos assim, o nosso lugar de pregação, e o lugar de pregação da igreja, o lugar da pregação dos apóstolos, passou a ser o mundo. O mundo. Nesse concílio, eles decidiram, a Bíblia que eles usam, a Bíblia dos 70, ou a Septuaginta, não é a Bíblia que nós vamos usar como judeus. Não será essa Bíblia. Aí eles, então, excluíram a Bíblia, porque na Bíblia dos 70 ou da Septuaginta, esses 7 livros estavam lá. Esses livros que nós usamos, não é, que a nossa Bíblia católica usa, estavam lá na tradução da Septuaginta. Então, aí ficaram 2 Bíblias. Não é? Ali os judeus consideraram que aqueles livros que foram traduzidos, aqueles 7 livros que foram traduzidos, não podiam ser aceitos. Por que eles não podiam ser aceitos? Havia regras. Então, eles estabeleceram normas, um protocolo para dizer assim, o que torna a palavra de Deus, palavra de Deus. Os nacionalistas judeus que não aceitaram esses livros. Primeiro, esses livros eles têm que ter sido escritos na língua dos judeus, que era o hebraico e o aramaico. Eles também determinaram que nenhum livro era sagrado se tivesse sido escrito fora da Palestina, fora da Terra Santa. Né? Então, o livro da sabedoria foi escrito em Alexandria. Não é? Outros livros, esses livros todos aqui, que faltam à Bíblia protestante, não foram escritos na Terra Santa, mas foram escritos na diáspora, por judeus que viviam fora de lá. Não é? Na cabeça deles, Deus só falava hebraico e aramaico, e Deus só se comunicava lá na Terra Santa. Fora da Terra Santa, Deus não se comunicava, porque era impossível Deus se comunicar aos pagãos. Essa a cabeça deles. Era essa a cabeça deles. Outra coisa que eles estabeleceram é que houve um tempo em que Deus parou de falar, não é? Então, eles aceitavam só até o tempo de Esdras e Neemias. Não é? E a partir daí, todos os livros que foram escritos eram livros chamados deuterocanônicos, ou livros que eles consideravam como não inspirados. Esses livros, então, adotados pela Septuaginta, não levavam em conta essas regras. Né? Deus fala onde Ele quer, na língua que Ele quer, porque Deus é Deus. Não é? Deus fala aos gregos, como fala aos romanos, como fala aos egípcios, como fala na língua que Ele quer. Então, essa tradução grega do Septuaginta, feita em Alexandria, no Egito, foi, então, adotada pelos apóstolos, não é? E no ano 90, quando eles nos expulsaram das sinagogas, quando eles nos excomungaram, não é? Quando os judeus não nos aceitaram mais e falaram, agora vocês são, vocês são, digamos assim, outra religião, se vira para lá, e foi quando nós nos tornamos uma religião ilícita, porque até então os romanos aceitavam os judeus, e era uma religião lícita. A partir daí, a partir do momento em que nós fomos expulsos das sinagogas, ali por volta do ano 90, no Concílio de Jamnia, nós ficamos expostos e sem estatuto jurídico. Então, nós éramos uma religião ilícita. Então, ser cristão era crime. Né? Os romanos não aceitavam. E então, mas mesmo assim, continuamos a pregar o Evangelho. O Novo Testamento inteiro escrito em grego, com o Antigo Testamento também traduzido do aramaico e do hebraico para o grego. Então nós tínhamos uma Bíblia inteira escrita em grego com esses livros que os judeus nacionalistas e radicais não aceitavam. Até aí tudo bem? Pois é. O que aconteceu depois? Aconteceu depois que quando os apóstolos começaram a pregar usando, não é, a Bíblia na língua grega, os judeus ficaram lá com sua Bíblia sem aceitar aqueles livros, que são esses livros, esses 7 livros e esses fragmentos que eles não aceitavam. Foi escrito fora da Terra Santa, foi escrito em outra língua, foi escrito depois de Esdras e Neemias,
portanto, não entra no cânon, não é um livro canônico, nós não aceitamos. O tempo passou, não é? O tempo passou, e na época da Reforma Protestante, Lutero traduziu, não é, a Bíblia. Antes disso, eu preciso explicar também outra coisa, que o Papa Dámaso, isso no século IV, Papa Dámaso, enviou São Jerônimo para a Terra Santa. Ele morou por 25 anos na Gruta de Belém. Até hoje, lá na Gruta de Belém, tem lá o quarto de São Jerônimo, não é? Que era um homem de uma sabedoria enorme. São Jerônimo é um gigante, por isso que o mês da Bíblia é setembro, porque o último dia de setembro é o dia de São Jerônimo, que é o padroeiro dos biblistas. Então, São Jerônimo fez o quê? O Papa falou, olha, naquela época lá dos apóstolos, a língua universal era a língua grega, mas agora a gente precisa usar a língua universal atual, que é o latim. Então, São Jerônimo traduziu toda a Bíblia do grego, mas também usou o hebraico, também usou o aramaico, porque ele sabia muitas línguas, não é? E ele tinha um aparato, né? O Papa deu todo o aparato necessário para que ele tivesse acesso a tudo, arqueologia e tudo. Então ele pegou testemunhas e tudo. A gente está lá no século IV, minha gente. Então o Papa Dámaso mandou São Jerônimo para lá, ele viveu lá e era uma cova, era uma gruta. Né? Ele era um homem que vivia mesmo na pobreza, mesmo assim, todas as imagens de São Jerônimo são retratadas ele e um leão ao lado ali, né? Para dizer que ele morava ali num lugar inóspito, apesar de ser a Gruta de Belém, né? O lugar onde Jesus nasceu, era adjacente à Gruta de Belém. Então, o que aconteceu é que São Jerônimo traduziu a Bíblia para o latim, né? E assim a igreja começou a ler, né, nas suas liturgias, a Bíblia em latim, etc, etc. Agora, no tempo de Santo Agostinho, no chamado Concílio de Hipona, já fechou o cânon da Bíblia como nós conhecemos hoje. Né? Os livros do Antigo Testamento, os livros do Novo Testamento, aqueles livros que os judeus não consideravam canônicos, entraram na nossa Bíblia. E assim foi sempre, sempre. Nós usamos sempre a Septuaginta, sempre. Na época da Reforma Protestante, Lutero traduziu a Bíblia do latim, veja a evolução, hebraico e aramaico, depois traduziu para o grego, depois São Jerônimo traduziu para o latim, e no século XVI, Lutero traduziu para o alemão. Traduziu a Bíblia para o alemão, o que foi uma grande novidade, não é? Uma grande novidade para o mundo inteiro. E foi naquela época que Gutenberg inventou a imprensa. Então, o que ele fez? A Bíblia que era copiada, que era super difícil, o acesso era muito difícil, que era muito cara, a Bíblia se tornou algo popular. Então, a Bíblia traduzida na língua que a pessoa sabia ler, no alemão. E Lutero, por curiosidade, Lutero traduziu esses 7 livros e colocou eles separados, né? Colocou separados. Com o passar do tempo, os protestantes foram se dividindo, né, em várias seitas, em várias ramificações, e começaram a fazer uma espécie de arqueologia do tempo antigo. Quer dizer, olha, por 200 anos, a igreja foi a igreja de Cristo. Depois entrou, ali no século III, uma contaminação na igreja, através de Constantino, e a igreja virou uma perfídia, a igreja se corrompeu, então a igreja deixou de existir. Essa é a teologia protestante. Então, quando começou a igreja com o decreto de Constantino, então, para eles, para os protestantes, o que valia era o que tinha antes. E naquele tempo, né, naqueles 1.200 anos, quando houve a Reforma Protestante, era 1.500 anos de igreja, mas por 1.200 anos a igreja foi corrompida, não é? Que é a nossa igreja, a igreja católica. O que precisava fazer? Precisava, então, voltar às origens, fazer uma espécie de arqueologia, escavações, etc, etc. E eles descobriram, então, que os judeus usavam uma outra Bíblia.
E eles então falaram, então, se os judeus usavam outra Bíblia e os católicos começaram a usar outra Bíblia, nós vamos usar a Bíblia dos judeus. E aí foi que começou esse negócio. Eles retiraram mesmo, definitivamente retiraram todos esses livros que eu citei, não é? E tirando esses livros é o que está hoje, não é? Eles fizeram então a lista ou o cânon da Bíblia protestante. Nós temos o cânon da Bíblia católica, que são com esses livros que nós temos. Porém, há uma contradição muito grande, eu chamo a atenção, existem muitas contradições, mas uma das contradições maiores é que eles aceitam a autoridade da igreja, que canonizou os 27 livros do Novo Testamento, eles aceitam todos os livros do Novo Testamento, portanto, eles se submetem à autoridade da Igreja Católica, não é? Porém, não se submetem à autoridade da Igreja Católica lá nos escritos daqueles livros do Antigo Testamento. E sem contar que, no tempo de Cristo e dos apóstolos, a Bíblia usada era justamente essa Bíblia da Septuaginta, que eles rejeitaram, né? Portanto, eles preferiram a autoridade dos judeus no Antigo Testamento a aderirem à autoridade católica, né, naqueles livros. Por isso, então, retiraram. Ao retirar, então, temos ali, hoje, não é? Se você pega uma Bíblia protestante, ela vai ter menos esses livros. Mas você não pode dizer assim, Lutero, quando fez a Reforma Protestante, retirou esse livro. Na verdade, Lutero não retirou. Lutero traduziu e deixou separado ali na tradução, na impressão, e depois, com o passar do tempo, no século XIX, é que o protestantismo resolveu, de uma vez por todas, século XIX, gente, né? Nós estamos no século XXI, então é recente esse negócio, né? Que eles resolveram, de uma vez por todas, dizer, todo mundo protestante vai usar esse cânon da Bíblia. E nós, católicos, permanecemos fiéis ao cânon desde lá, não é? Desde lá do livro do Septuaginta. Por quê? Porque para nós, os critérios que os judeus usaram para retirar aqueles livros, para nós são critérios absurdos, não é? Deus fala a língua que ele quer, no país que ele quer, aonde ele quer, do jeito que ele quer, porque ele é Deus. E não somos nós, homens, seres humanos, que vamos dizer para Deus que ele só pode falar em hebraico e aramaico, que ele só pode falar em latim, que ele só pode falar em... Não é? Ele fala, não é, porque ele se comunica com seus filhos. Não é? Então, em resumo, é isso. Quer dizer, um resumo que não é tão resumo, mas eu espero que você tenha conseguido captar mais ou menos aí a diferença. E por que você pega aqui uma Bíblia chamada Bíblia Católica, e nessa Bíblia Católica você vai encontrar Tobias, 1 Macabeus, 2 Macabeus, Eclesiástico, Sabedoria, aí você vai encontrar esses livros, não é? E aí, de repente, você quer falar lá para um protestante, para ele... olha, vai lá e leia sobre a oração para os mortos. Que está na Bíblia, né? Que tem um fundamento sobre o purgatório. Vai lá e leia o livro dos Macabeus, que depois da guerra dos Macabeus, o general Judas Macabeus mandou uma oferta para o templo, para que no templo se oferecesse uma oração pelos soldados que foram mortos. Portanto, é daí que nós rezamos pelos falecidos, daí que nós tiramos a fundamentação bíblica para o purgatório. Quer dizer que se há uma chance, depois de morto, para a gente rezar por alguém que morreu, para que ela seja salva, significa que ela não foi direto para o céu, mas também não está no inferno. Então, por isso, nós podemos rezar por elas. Vamos falar para um protestante usando o livro dos Macabeus. Ele vai dizer, esse livro nem sequer tem na minha Bíblia. Não é? Então, aí a gente já essa divisão, essa fissura, não é? Infelizmente, essa rachadura, não é, no corpo da igreja é um escândalo, é claro, não é? Mas existe.
mas existe. Então, toma muito cuidado quando você for comprar uma Bíblia, mas cuidado também quando você ganhar. Mas não quer dizer que não seja a palavra de Deus, porque os livros estão lá, só estão faltando. Não é uma Bíblia blasfema, não vamos entrar nessa neurose. Mas você vai ter que dizer, você vai ter que saber, olha, essa Bíblia está incompleta. Não é? Ela não é a Bíblia. Então, livros preciosíssimos, porque todos eles são muito preciosos. Pega o livro da sabedoria, por exemplo. Como você pode dizer que o livro da sabedoria não seja um livro inspirado por Deus? Não é? Tudo está escrito ali. Como você pode dizer que esses livros tão lindos, tão fortes, com a palavra de Deus, e que os apóstolos, inclusive, citaram nas cartas, não é? São Paulo, principalmente, cita passagens desses livros rejeitados por eles, quer dizer que eles usavam esses livros. E mais ainda, no tempo de Cristo, repito, no tempo apostólico, no tempo da Igreja Apostólica, a Bíblia protestante não estava fechada, não estava definida. E havia muita divisão entre eles sobre o que era canônico ou deuterocanônico, sobre o que era inspirado e o que não era inspirado. Até que apareceu essa Bíblia do Septuaginta e a igreja aceitou como Bíblia inspirada por Deus. Quando São Jerônimo traduziu para o latim, ele usou a Septuaginta e fez comentários sobre isso, e os concílios, não é, posteriores da igreja, Santo Agostinho, em Hipona, Concílio de Trento, todos os concílios reafirmaram isso. O Catecismo da Igreja traz a lista o Catecismo da Igreja traz a lista de todos os livros canônicos. Você pode conferir lá, tem essa graça, não é, de ser um livro, digamos assim, de ser um documento acessível para todos nós. E esses 7 livros que não constam na Bíblia hebraica, não se esqueçam que eles chamam, então, de Deutero, que significa segundo, ou segundo cânon, não é? Um segundo cânon ou uma segunda lista. Deixo para vocês, então, essa catequese, esse ensino, e se isso te ajudou, se isso te ajuda, então eu também quero pedir uma ajuda para você. Não se preocupe, não é dinheiro, não é? Eu quero pedir uma ajuda para você, e que não custa nada para você. Você vai fazer o seguinte, aí embaixo do vídeo tem lá compartilhar, tem curtir, tem comentar. Qualquer coisa que você fizer ali, ou todas essas coisas que você fizer ali, a plataforma do YouTube vai entender que existe interação, não é? Interação, que existe engajamento. E quanto mais engajamento, principalmente nos primeiros dias da postagem, mais eles distribuem e mostram esse conteúdo para mais pessoas, o que vai tornar o canal relevante. Não é? O que torna o canal relevante é isso. Você vê canais aí com 100 e tantas mil curtidas, não sei quantas mil visualizações. Por quê? Porque as pessoas interagem. Não é? Então, para isso acontecer, a gente precisa de você. Né? E eu faço esse apelo. Por quê? Porque não é porque a gente quer, não é por vaidade, nem por nada, mas porque a gente precisa usar os meios de comunicação que nós temos à disposição. Eu poderia convocar aqui um curso de Bíblia para explicar isso. Mas se você pode assistir na sua casa, se você pode assistir, jogar esse conteúdo na TV e sentar no sofá, fazer um estudo. Então, meu irmão, minha irmã, por favor, né? Vamos ajudar, vamos participar, vamos valorizar o trabalho da equipe, porque também não é brincadeira a gente ficar aqui estudando, lendo e com o nosso tempo. Agora, isso depende, está nas suas mãos, não é? E se você compartilhar é melhor ainda, compartilhando e pedindo para as pessoas fazerem também este trabalho do engajamento nas nossas redes sociais, né? Não só aqui no YouTube, mas também lá no Instagram, para que a gente possa levar o Evangelho ao maior número de pessoas possível. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe. Fique com Deus.